hoje vamos falar dessa maravilha que ele fez. Irmãos, vamos sem demora abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. O Senhor é maravilhoso, a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 7. O nosso Deus é poderoso. Temos que estar ligados na casa do Senhor. Somos poucos, somos sim poucos, graças a Deus, mas somos de qualidade, como a irmã falou. Quem está aqui não está para brincar, está para buscar, está para adorar, está para agradecer, está para clamar a Deus. Acho que você entrou aí na igreja pedindo uma resposta. Deus vai trazer a resposta do jeito que Ele quer. Todos encontraram, digam amém? Glória a Deus. Diz assim: por isso mesmo, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Podem tomar assento. Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloca aqui na tua presença, meu Pai, para glorificar o teu nome, para falar que tu és o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, Senhor. Oh, meu Pai, toma agora o teu servo, meu Pai, e enche ele do teu Espírito Santo, meu Pai, para que eu possa falar o que tu queres, meu Pai. A tua amada, a tua igreja, Senhor, a qual o Senhor se entregou na cruz, Senhor. Oh, meu Pai, me unge, me capacita, que eu te peço e agradeço. Amém. Irmãos, nessa noite eu trago o título da mensagem, apenas uma palavra. Por que esse título, apenas uma palavra? Porque é o tema também, mas porque o nosso Deus, Ele mostra que apenas uma palavra basta para que Ele possa transformar, para que Ele possa mudar, restaurar, trazer à existência o que não existe mais, transformar o pranto em sorriso, em pulo, assim como Ele fez com Abraão. Sara não podia ter filho, e o anjo vai lá e fala: você vai ter um bebê, você vai ser mãe. E a Sara riu do anjo. Aí o anjo falou: por acaso haverá impossíveis para Deus? Aleluia. Eu pergunto agora para você, na autoridade do Espírito Santo, por acaso você acredita que tem impossíveis para Deus agir na tua vida, na tua casa, no teu coração? Não tem. Não tem, porque senão nós estaremos aqui. Nós éramos de coração duro igual rocha, mas a palavra do Senhor é o martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a rocha. E a palavra do Senhor foi bater no nosso coração um dia, 3 dias, algum tempo, até que nós nos convertemos. Não é assim? Então fica calma, aquela pessoa que você está orando aqui, você está orando por ela hoje, ela vai vir. Vai dando a palavra para ela. Assim como você se alimenta aqui, leva para casa, transmite essa mensagem, porque é assim que é o Evangelho. O Evangelho é novidade de vida. Então, se a nossa vida não for uma novidade diferente, as pessoas não vão se converter. Elas se convertem a partir da novidade que há na sua vida. E o Senhor diz que para essa palavra realmente surtir efeito na nossa vida, como surtiu na vida desse centurião, nós precisamos ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se queremos agradar a Deus, temos que acreditar que o que a gente lê, o que a gente louva, o que a gente canta, o que a gente prega, realmente acontece. Porque senão vira aquela blá blá blá, uma historinha, vira um mito, Vira um mito. A história da mitologia grega, é só história. Não muda a vida de ninguém. É uma história bonitinha, mas não muda a vida de ninguém. Isso aqui não. É novidade. Restaura a vida do homem. Então, para isso, puxe fé. Rodrigo, eu não estou com fé. Eu vim para a igreja hoje, mas só Deus sabe como está o meu coração. Deus tem uma palavra para você. Assim como aquele pai que tinha um filho possesso de espíritos, falou para Jesus: Senhor, ajude-me na minha pouca fé. Clame a Deus assim também. Aquele pai, ele foi humilde e reconheceu: eu estou sem fé. Meu filho está destruído, está endemoniado. Eu quero que ele se cure, mas eu não tenho fé. Aí Jesus falou: tu crês? Ele: Senhor, ajuda na minha pouca fé. Jesus falou: tudo é possível ao que crê. Então busca a Deus, seja humilde, reconhece, porque com uma palavra Ele muda. Ele mudou na vida de Abraão, mudou na vida desse centurião, mudou na vida de muitos homens aqui na palavra do Senhor. Assim como Ele mudou também com uma palavra a vida de Jacó. Jacó, ele era uma pessoa
de vida dúbia. Era uma pessoa que queria as coisas, queria seguir o caminho de Deus. E a gente também se identifica com Jacó. Eu me identifico e acredito que muitos aqui também. Porque no começo da caminhada é sempre assim, a gente quer ser certo, mas é difícil. A gente tem um monte de costume, né, que a gente traz. Quem é servo do Senhor, né, desde o ventre, que tem família, tudo bem, né? Mas quem não é, tem um costume. E Jacó tinha o costume de mentir, né? Por isso ele saiu de casa, mas ele queria ser o filho primogênito, porque ele sabia que a bênção do Senhor vinha no filho mais velho, e a palavra de Deus dizia isso. E por isso ele roubou, enganou o irmão, enganou o pai, e acabou dando problema. Porque se a gente faz coisa errada, o resultado vem problema. Então isso a gente aprende com Jacó também. Não adianta ter intenções boas, realmente tem que ser bom. O Senhor diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final é caminho de morte. Mas Jacó sai de casa, constitui família, trabalha, encontra a mulher da vida dele, acaba casando também com a irmã dela, porque o sogro dele fez, enganou ele, para a gente ver que tudo aqui a gente faz, aqui a gente paga. Jacó enganou, beleza, o pai e o irmão, mas aí vai o sogro dele e engana ele. Ele tem que falar o quê? Ele é enganador. Aqui a gente faz, aqui a gente paga. Beleza? Ele aprendeu, começou a caminhar com Deus. Mas no começo da caminhada dele, ele teve um sonho, se encontrou com o Senhor, viu uma escada. E ele falou, e verdadeiramente aqui é a casa do Senhor. Quão terrível esse lugar. E ele faz uma promessa para Deus. Ele fala, se o Senhor, que é Deus do meu pai, Isaac, for comigo nessa trajetória, me abençoar, me proteger, e bota a cara que tu colocou no perfil. O Senhor será o meu Deus, e de tudo eu lhe darei o dízimo. Olha só, Jacó está falando de dízimo para Deus. O dízimo também é importante, né? Mas vou deixar essa parte para a gente pensar depois, pensar em casa. E ele é abençoado, né? Deus o abençoa. Acontecem muitas coisas boas na vida dele, depois a gente lê a Bíblia em casa, vai saber. O seu sogro tentou enganar ele várias vezes e Deus o abençoou, transformou a maldição em bênção. É assim que Deus faz para a gente ter um caminho bom. Então, às vezes as pessoas querem atrapalhar a nossa caminhada. Deus acaba transformando e deixa o caminho correto. As pessoas colocam coisas no nosso caminho e Deus vai tirando. É só seguir a fé. É uma palavra. E no momento chave, quando ele já se torna um homem casado, e ele vai se encontrar com o irmão dele para pedir perdão, para poder falar, irmão, eu errei, eu te enganei. Mas só que ele estava com medo, ele não sabia qual seria a recepção do irmão. O irmão era homem bravo. Ele vai lá e ora. E na noite anterior ao encontro, ele passa toda a família dele por um vale, o Alto Jaboque, e eles vão e ele fica. E no momento ele está lá sozinho, se depara com um homem, mas ele não sabia que homem era esse. Esse homem era o anjo do Senhor. E ele pensa que é um inimigo, que é uma pessoa natural, e briga com esse homem. E briga, e depois ele vê que não era um homem normal, ele vê que é um anjo. E ele segura o anjo me solta porque eu quero ir. Ele entendeu que era o anjo do Senhor, ele falou, é minha oportunidade, eu não vou deixar ele embora. Eu falo para os irmãos, não deixe a oportunidade, briga mesmo pela sua bênção, luta, vem mesmo hoje, vem comigo, ora em casa, lê a Bíblia, porque só assim que vem a vitória não vem apertando o botãozinho, a vitória não vem só porque a gente está com pensamento positivo, porque no mundo a gente ouve assim, é só ter pensamento positivo, não, tem que ter fé, mas uma fé fundamentada na palavra, lê em casa, ouve, busca. Ele segurou o anjo, eu tenho que ir, eu tenho que voltar. Ele disse, não vou te largar, só quando tu me abençoares. E brigou com o anjo vai e toca no quadro dele, ali perto do fêmur. E ele fica meio que, com dor. E o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele, meu nome é Jacó. Ou seja, meu nome é enganador, meu nome é trapaceiro. E o anjo ouve aquilo e fala, não vai ser mais chamado de Jacó. Por quê, irmão? A gente às vezes lê isso e passa despercebido. Quando ele fala, meu nome é Jacó, ele fala, eu sou Jacó. Jacó quer dizer mentiroso. Ele fala, eu sou um mentiroso. Eu sou um pecador.
Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa que tem pensamentos e atitudes ruins. Ou seja, ele confessa para Deus o seu pecado. E aí Deus, para que Deus perdoe, a gente tem que confessar. Não adianta só, Deus sabe que eu fiz isso, né? Mas Deus sabe do meu coração, Ele sabe. Mas Ele quer saber se você tem realmente coragem. Porque macho para errar e fêmea para errar, todo mundo é. Agora, ser macho para reconhecer, Senhor, eu errei. É isso que Deus quer às vezes. Às vezes, é isso que trata a nossa vida espiritual. Não reconheceu, não pediu perdão para o irmão, para Deus, para a igreja, para quem quer que seja. E quando Jacó vai lá e reconhece que ele é hábil, quem ele é, o anjo muda com uma só palavra a vida dele. Ele passa de Jacó para Israel. Ele fala assim, o anjo fala, não será chamado mais Jacó, mas sim Israel. Ou seja, mudou o nome, mudou a personalidade da pessoa. E assim, quando a gente encontra com o Senhor, Deus muda o nosso caráter, muda tudo. Ele fala, não será chamado mais Jacó, e sim Israel. Por quê? Israel quer dizer, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, você batalhou, você lutou, você se esforçou e você conseguiu atingir o seu objetivo. Lutar com Deus é o quê? É clamar, é Senhor, por favor, Senhor, me dá porque eu preciso, Senhor, dá porque o Senhor sabe como está a minha vida, Senhor, o Senhor está vendo como é a situação. Isso é a luta. É lutar na oração, mostrar para Deus que você não está de brincadeira, mostrar para Deus que você não veio só esquentar um banco, mostrar para Deus que a tua fé está em um dia. E assim, quando as pessoas veem o resultado dessa fé, as pessoas vão fazer, sabe o quê? O que fazem até hoje. As pessoas oram e abençoam Israel. Deus fala na sua promessa: abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, aquele homem que era um bandido, que era o ladrão, que era o enganador, passou a ser sinônimo de bênção, sinônimo do povo escolhido do Senhor. Para você ver que a pessoa, no mundo as pessoas falam, uma vez ladrão, sempre ladrão, pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Jacó não é exemplo. Você nunca ouviu falar? Deus se chama, ele muitas vezes se chama Deus de Israel. Ele não é o Deus de Jacó. Ele fez, a gente fala assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, o Deus daquele homem que anteriormente era mentiroso, mas que agora é o exemplo. Deus vai te fazer exemplo. Vai fazer com que as pessoas falem, tu te viu quem te vê. Como você mudou. Como esse Deus transforma. E aí você vai falar assim, realmente, esse Deus é maravilhoso. Porque eu não merecia. Porque na verdade a gente não merece. A gente está aqui. A irmã falou, muitos serão chamados, mas escolhidos serão poucos. Por quê? Deus chama todos, mas Ele vai escolher pelo coração e pela atitude. Muitos podem estar no meio, mas o coração está longe. O coração só ama coisas desse mundo. Às vezes a gente está buscando Deus somente para coisas desse mundo. E a palavra de Deus diz assim, quem busca Deus, o caminho do Senhor, só para as coisas desse mundo, as coisas materiais, são as pessoas mais miseráveis. Porque Deus não vem mostrar só isso. O que Ele vem oferecer é uma salvação, uma vida para além. Você vai viver aqui, vai passear pela terra, mas o teu espírito é um espírito eterno. Você vai ter uma vida eterna, onde você vai desfrutar com o Pai, ao lado dele. E é isso que a gente tem que ter na cabeça, que a nossa vida não se resume a 100 anos de lutas, de dinheiro, de comida, de coisas que acontecem nesse mundo. Sim, a gente vive aqui. Deus falou que vai dar o melhor da terra. Sim, mas Ele tem o melhor para cada um, de acordo com o coração. Porque Deus quer, Ele não quer perder. Se Ele der alguma coisa para um e der para o outro igual, um dos dois se desviam. Porque as pessoas, às vezes, tem pessoas que não têm capacidade para poder administrar algumas coisas. O coração sobe, a soberba sobe e aí esquece de onde veio. Esquece que o Criador te tirou, do lamaçal, do pecado, e te colocou num lugar de honra. E a pessoa esquece do seu Salvador. Não, Deus, Ele sabe do nosso coração. Então é muito melhor passarmos a vida equilibrados, mas no caminho do Senhor e ter a salvação, do que chegarmos a um local e esquecermos do Senhor.
Então, se você quer alguma coisa, peça para o Senhor sondar o seu coração para ver se você realmente está capacitado. Porque Ele vai te capacitar. Ele fala que pega o humilde do monturo e coloca ao lado dos grandes, para poder exaltá-lo, para poder mostrar que Ele é Deus. Também, irmãos, que o Senhor falou, a igreja de Filadélfia é importante. Pelos uma palavra, sim, mas como eu falei, a palavra vai ter eficácia quando tivermos fé. E essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta ouvir outras coisas, não adianta ouvir outras pregações, porque o mundo tem uma pregação aí. Casou, deu errado, separa. O mundo tem uma coisa aí, faz também, paga com a mesma moeda. Mas a nossa pregação não, a nossa pregação é baseada na Bíblia. Do perdão, da restauração, do estender a mão, do amor. Então, se a gente fala que é servo do Senhor Jesus e não demonstra esse amor, não mostramos realmente esse amor, na verdade a gente não conhece, a gente só está próximo, mas a gente não está vivendo o que Deus quer da gente, o que Jesus quer. Jesus é amor, Ele mostrou sim. Ele se compadeceu da prostituta, Ele se compadeceu daquele homem que era publicano, Ele se compadeceu das pessoas que faziam coisas erradas. Jesus não julgou, Ele podia, Ele é Deus. E às vezes a gente passa perto de uma pessoa que a gente sabe que a vida dela está errada, a gente sabe que ela está no pecado, e a gente às vezes se sente melhor. Não, aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. E se você não quer levar o amor do Senhor numa palavra, num gesto, às vezes num olhar, às vezes você se sente com uma pessoa olha para você se sentindo melhor com você. Várias vezes acontece isso, em locais. Nós devemos olhar com o olhar de Cristo, o olhar de Jesus, assim como Jesus olhar. Pense, Jesus olharia assim para essa pessoa? Não. Jesus teria compaixão, sentiria aquela dor, estenderia a mão e mostraria o caminho. Porque julgar é muito fácil, sim, porque nós conhecemos, então nós temos aquela questão, vamos segura. Sabe por quê? Porque quando a gente julga, a gente se volta no lugar de Deus. E aí a gente está ficando até pior. Porque só Ele pode julgar. Só Ele. Quando eu estava falando da carta de Filadélfia, Deus fala assim: porque você guardaste a minha palavra, eu te guardarei da tentação, da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Ou seja, quando nós guardamos a palavra do Senhor, esses ventos que acontecem na casa do Senhor, não só aqui em outros lugares, eles são seguros pelo Senhor. O Senhor te segura e te sustenta para que você não vá. Ele vem e fala, lá na carta de Filadélfia, Apocalipse, os irmãos podem ler em casa. Ele fala, porque você guardaste a minha palavra, eu te guardarei. O momento da tribulação, ou seja, para quem já passou, estou falando para quem já sentiu, ou para quem está sentindo, e para quem pode vir a passar, tomara que não passe, mas se passar, lembra do que eu estou falando. Existem situações na nossa vida que o vento é tão forte que a gente fecha o olho e fala: estou indo, não venho mais, não vou mais para a igreja. Você fecha o olho, o vento é muito forte, a dor, a tristeza, a inseguridade, e quando você abre o olho, você está na casa do Senhor de Deus. Aí você olha, quem me segurou? A poderosa mão do Senhor veio e te segurou e te manteve em pé quando você não tinha forças, muito menos para ficar os joelhos. Acontece isso muitas vezes. Então o Senhor mostra que Ele é fiel. Ele recompensa o seu esforço. Ele não esqueceu do que você fez. E Ele entende que tem momentos que nosso joelho meio que vacila e que vai cair. Mas nesse momento é que Ele mostra que Ele é Deus. E com a palavra Ele te coloca de pé. Ele transforma a sua vida. Ele faz com que você não caia. Não volte. Que o homem que volta, o homem que depois de convertido volta às antigas obras do mundo, é como um cachorro que volta, que torna o seu vômito. É como um corpo limpo que volta para o chiqueiro. O que Deus não quer que você se torne novamente um porco. Não quer. E você sabe de onde você veio.
Então tenha amor por tudo que Deus fez na sua vida. Tenha amor por tudo que Ele fez, porque o mais Ele fará assim. Uma palavra para Deus fazer. Esse centurião Cornélio, ele não era do povo de Deus, mas a fé dele veio porque ele viu. Ele não viu falar de Jesus. Ele viu o que Jesus estava fazendo pela cidade. E a fé dele foi aumentando. A fé veio para ele ouvir. E um homem que não é do povo de Deus achou a sua fé e falou: Senhor, com uma palavra só. Então eu falo para vocês hoje, irmãos, igreja, todos que estão aqui, com uma palavra, Deus pode transformar toda a sua vida. Ele pode fazer com que o luto se transforme num sorriso. Como uma situação ruim se transforma em uma situação para glória, para grito, para culto de ação de graças. Escuta o que eu estou falando. E aí você vai chamar a igreja, e você vai dar testemunho, e aí você vai falar o que esse Deus poderoso fez pela sua vida. Mas se não for agora que Ele liberar essa palavra, fica tranquilo, porque Deus sustém até o momento da bênção. Como Ele fez com o povo de Israel no Egito, foram 40 anos com maná. O povo ficou ali, não morreu de fome, ele susteve, porque a bênção não era a caminhada no deserto, não, mas tinha um caminho. Então esse caminho, às vezes é difícil, até a bênção é no maná, mas depois quando eles chegaram na terra prometida, tinha leite e mel, tinha a comida que eles quisessem, tinha felicidade, cada um na sua casa, cada um na sua terra. É a felicidade, é o sonho realizado, mas para isso teve um deserto. E aí Deus susteve, porque a palavra do Senhor é fiel. Não torna vazia, que vocês possam levar essa fé para o mundo. Levar esse Jesus que transforma, mas que te dá força para aguentar. Porque tem muita pessoa que eu acho lindo. Você sabe que a vida da pessoa está difícil. Você sabe que a pessoa está passando o pior momento da sua vida. E a pessoa está me louvando ao Senhor. Não tem motivo, não é motivo visível, para agradecer, para estar fazendo a obra. Mas está fazendo a obra. O que segura uma pessoa dessa dentro da casa do Senhor? É porque essa pessoa se conhece, o Deus da nossa salvação. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.